Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. É mais um momento que nós temos, de estarmos falando com o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É mais um momento que nós tiramos, para estar louvando, magnificando o seu nome e dizendo ao nosso Deus que é muito bom estar recebendo dele uma nova oportunidade nessa manhã para nós estarmos aí batalhando, por vitórias, batalhando por dias melhores, batalhando pelas nossas famílias, pelos nossos familiares. É muito bom nós estarmos, aleluia, juntamente com o nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus o abençoe, que Deus esteja aí derramando a sua graça, do seu poder, do seu sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Então é mais um dia que o Senhor concede ao pastor Carlos, e todos nós, para nós estarmos aí numa nova programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí abençoando, derramando da sua graça, do seu poder, da sua unção, em nome de Jesus, amém? Oh Deus maravilhoso, quero estar falando hoje, sobre confiança, Nós estamos confiando em Deus, nós estamos aí colocando a nossa vida, aleluia, nas mãos do autor e consumador da nossa fé, amém? Glórias a Deus, Deus é bom. A paz do Senhor Jesus também, a nossa diaconisa Dacília, eu já vi ela por aí, que Deus esteja aí abençoando, derramando o seu poder da unção. Nosso amado professor Fernando Lopes, Deus esteja também abençoando, Professor Fernando Lopes é o locutor e diretor, da rádio ali que nós fazemos, da programação que nós fazemos na Rádio Nova Sião. Que Deus esteja aí abençoando o bate-papo cristão, Que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando do seu poder, amém? Glórias a Deus. Então vamos orar a Deus nessa manhã para nós estarmos fazendo essa programação, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelas orações, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, que fizeram, ó Pai, em prol do nosso pastor Márcio da Silva, Pai, que foi operado, a operação foi um sucesso, ó Pai, ele está bem. Nós clamamos agora em oração, Senhor Deus, pelo pós-operatório, que o Senhor esteja, Senhor Deus, o abençoando, ó Pai, que seja, Senhor Deus, uma boa recuperação, que ele venha, Senhor Deus, ser reestabilizado, Senhor Deus, de todas as suas funções vitais, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, o abençoando, que teu Espírito Santo esteja protegendo, guardando, fazendo resplandecer, Senhor Deus, da tua glória. Assim, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai, eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu clamo, ó Pai, pela tua boa mão, Pai, pelo teu Espírito Santo agindo, Senhor Deus, sobre a vida do teu servo. Faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, da tua presença santa, do teu grande amor, ó Pai, do teu favor. Assim, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, o ajudar, que o Senhor venha estar do lado dele. Também, Senhor Deus, todos os amados irmãos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, passado por algumas intempéries, ó Pai da vida, Senhor Deus, que o Senhor venha o ajudar, que o Senhor venha, Senhor Deus, derramar, Senhor Deus, do teu poder, derramar da tua unção, ó Pai, e fazer, Senhor Deus, simplesmente mais do que temos pedido ou pensado. Hoje é mais um dia que nos fez o Senhor, hoje é mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos, Senhor Deus, acertando, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, ajuda, Senhor Deus, os teus servos e as tuas servas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Muito bom, aleluia, estar juntamente com os meus amados irmãos aí nessa manhã. É um tempo muito gostoso, de nós estarmos aí falando de Deus, Aqui está um friozinho, meu amado irmão, só Jesus na causa. Até os vidros da igreja estão embaçados de tão frio que está fazendo. É muito frio. Só Jesus na causa. Rio de Janeiro ter frio desse jeito é só Jesus, A paz do Senhor Jesus, aleluia, a todos, que têm aí nos acompanhado, a todos que têm aí sido,
nessa manhã, uma bênção na vida do pastor Carlos, e nós aí temos adorado a Deus, buscado, aleluia, a sua presença, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Nosso amado irmão José Vidal está dizendo nessa manhã, na oração do que o busca, né? Vidas que se renovam. O amor do Senhor Jesus Cristo, Ele nos alegra a cada manhã, amém? E venhamos nos alegrar em Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, eu quero falar sobre confiança nessa manhã, né? E um texto que fala sobre confiança, né? É um texto bastante abençoador, é um texto que está aí em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo de 2 Coríntios. Deixa eu pegar aqui para passar para os amados irmãos. Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6, que diz assim: fortaleça, aleluia, na confiança em Deus, né? Tal confiança que temos diante de Deus por meio de Jesus Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa, aleluia, glórias a Deus, com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Eu trouxe esse texto, meu amado irmão, minha amada irmã, porque muitas vezes nós tendemos, com as dificuldades, com as lutas, nós deixarmos de orar, nós deixarmos de clamar. Dentro hoje, dia 15, dentro desse mês, eu já ouvi 2 pessoas falarem a respeito de estar buscando diante de Deus e nada tem acontecido. Está buscando diante de Deus e parece que as suas orações estão sendo jogadas ao vento. E elas oram, o vento leva, elas oram, o vento leva, e tem estado aborrecidas com Deus por causa da falta de resposta. Eu vejo que verdadeiramente nós precisamos continuar prosseguindo. Eu não vejo que a gente deve parar de orar, que a gente deve parar de pedir, que a gente deve parar de interceder. E eu vejo que é uma luta constante. E em contrapartida a essas coisas, o que eu quero me posicionar e colocar, não que todos tenham a mesma opinião, mas o Senhor, Ele manda José para o Egito, para que José ele vá à frente do povo, para que ele prepare um caminho, para que o povo venha passar, para que ele prepara ali um local para que o povo esteja ali tendo, né, uma opção naqueles tempos de fome. Então Deus, ele fala com José acerca de 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E José, ele entende ali que esses 7 anos de fartura não é para esbanjar. Esses 7 tempos de fartura não é para, como se diz, chutar o balde. Não. Ele diz 7 tempos de fartura, nós vamos estar levantando celeiros. E nesses celeiros nós vamos guardar o trigo, nós vamos guardar a 5ª parte de tudo durante esses 7 anos. E durante os 7 anos de fome, nós vamos ter aquilo que nós guardamos. Muitas vezes, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos aí bênçãos inefáveis de Deus. E nessas bênçãos inefáveis que nós temos de Deus, nós não aprendemos a guardar. Nós não aprendemos, amados irmãos, a administrar conforme Deus quer que venhamos administrar. E muitas vezes
conforme Deus ele vem e ele fala que o homem e a mulher, ambos, né, eles deixará pai e mãe e unir-se-á um homem a sua mulher e a mulher unir-se-á a seu marido. E o Senhor fala que ambos são uma só carne, agora uma família, né? Esse casal ele se torna um. E nisso que se torna um, amados irmãos, vem os filhos. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós não sabemos administrar a nossa casa com os filhos, esposo com esposa e filhos, né? Nós precisamos aprender a administrar. A gente precisa entender, amados irmãos, que uma porção que se chega dentro de uma casa, ela tem que ser dividido com 7 pessoas. Talvez só um homem trabalha dentro da casa, o pai de família, ele tem que dividir aquele salário dele com 7 pessoas. São 7 pratos, 7 almoços, 7 jantares, 7 café da manhã, e assim por diante. Se cada um come 2 ou 3 pães, se 3 pães, né? Vamos supor, no café da manhã são 21 pães. Se ele chega no café da tarde, são mais 21 pães, são 42 pães durante o dia. A gente precisa entender, amados irmãos, que se todos trabalham debaixo de um teto, todos têm que contribuir, mas hoje em dia, amados irmãos, nós não fazemos assim. As dificuldades do pai e da mãe, talvez do avô, da avó, que também ajuda a cuidar, aleluia, dos netos, ajuda a cuidar, aleluia. Nós precisamos entender que nós temos que colocar o nosso coração nesse, e muitas vezes, amados irmãos, não é assim que acontece. Nós, quando jovens, nós como se diz, nós queremos primeiro sobressair, como se diz assim, uma roupa muito bonita, um tênis de marca, vamos supor, um tênis aí que dá para colocar no pé, nem sei mais quanto custa um tênis hoje, né? Mas um tênis que dá para colocar no pé, vamos supor sim, uns R$200, mas aí a gente encontra tênis de R$1.000, R$1.200, e nós, quando jovens, nós queremos andar na fina estirpe, né? Nós queremos tudo de bom e do melhor, e muitas vezes, amados irmãos, o que nós jogamos, né, pela janela vai fazer falta lá na frente. E muitas vezes, amados irmãos, nós culpamos Deus, né, por tudo que nos tem faltado. Nós culpamos Deus por falta de nós não sabermos administrar o que temos. E quando nós sabemos administrar, não é ser sovinha, não é uma pessoa ser segura, não é a pessoa, não, a gente tem que administrar até os centavos, as pratinhas, moedas que são dadas de troco, nós devemos colocá-las em um depósito para que na hora que nós precisamos aí de um pão, para que nós precisamos aí de um arroz, de um açúcar que faltou, e naquela latinha de pratinha ali ter as pratinhas para estar comprando tal coisa. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós não sabemos administrar. Talvez sobra um arroz, aleluia, do almoço, a gente joga fora, joga para o cachorro, joga para o porco, e a gente poderia estar colocando em um recipiente, colocando na geladeira. Muitas vezes a gente faz um almoço, talvez o sol está muito quente, a gente não tira o almoço de cima do fogão para guardar na geladeira, quando chega a tarde está todo azedo. A gente precisa aprender a administrar, meus amados irmãos, e muitas vezes nas escassez, muitas vezes nas lutas, muitas vezes nas situações difíceis na nossa vida, nós culpamos Deus, nós falamos: Deus, Tu é culpado de tudo que eu tenho passado. E muitas vezes, amados irmãos, uma porta de trabalho que se abre, a gente recusa, muitas vezes uma situação, outra, e a gente precisa estar fazendo o que? A gente precisa estar colocando o nosso corpo para estar trabalhando, para estar desenvolvendo em prol da família. E muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós ficamos de braços cruzados, muitas vezes é no celular, muitas vezes é no computador, muitas vezes em frente à televisão o dia todo. Mas nós precisamos saber administrar no nosso tempo. As Sagradas Escrituras, ela diz que aquele que milita bem nas coisas dessa vida, ele fala: um bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com coisas dessa vida, mas ele milita bem, ele sabe administrar, ele sabe ir, ele sabe vir, ele sabe verdadeiramente
buscar uma calculadora para colocar a matemática em dia, para que nada venha faltar no dia de amanhã. A gente precisa saber que Deus ele dá o frio conforme a coberta, ou a coberta conforme o frio. A gente precisa entender que Deus ele não tarda, Deus não falha. A gente precisa entender que as coisas de Deus elas vêm no momento certo. E se nós estamos passando por alguma dificuldade, meu amado irmão, minha amada irmã, é para que Deus venha aí, aleluia, nos preparar para dias melhores, para dias em que nós estejamos aprendendo aí muitas vezes, amados irmãos, conforme eu preguei ontem, conforme eu falei ontem. Talvez nós estamos aí numa situação difícil, passando por lutas, né? E aí a gente olha, o professor, quando ele dá aula, o aluno, ele tem dificuldade, ele passa a mesma matéria para reforço do aluno 2, 3 vezes. E assim, muitas vezes nós passamos no vale, amados irmãos, talvez 2, 3 vezes, 4 vezes, até nós aprendemos. A gente precisa aprender com Deus. Se nós não aprendermos com Deus, se nós não aprendemos com as nossas dificuldades, quando amados irmãos, que nós vamos estar prontos para estar indo muito mais além? Nós precisamos aprender com Deus. Então, essa é verdadeiramente uma fala que eu gostaria de colocar diante dos amados irmãos, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar indo muito mais além, buscando muito mais de Deus, e sabendo que Deus, ele é verdadeiramente aquele em quem podemos confiar, porque ele fará o de melhor para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu trouxe um texto aí na parte, aleluia, da manhã, logo após, aleluia, eu estar aí pronto, né, para estar fazendo aí tudo que Deus tem colocado no meu coração. Eu trouxe um texto aí de manhã para que seja uma bênção na minha vida. Diz assim o texto: o Senhor, aleluia, nos abençoa com mais uma manhã, com muitas bênçãos, mas também com oportunidade para mostrarmos que somos merecedores do seu amor e seus milagres. Este é um dia em que nossas atitudes devem ser voltadas para louvar a palavra do Senhor, para encontrar nelas a salvação dos nossos pecados. Ninguém está sozinho quando temos a Deus no coração. Com fé e compaixão, façamos deste dia um presente divino em que, aleluia, dedicamos nossas vidas ao poder do amor de Deus. Um bom dia para todos os meus amados amigos e irmãos. Que Deus esteja aí abençoando a todos e que Deus esteja aí mostrando o caminho a qual devemos seguir. Quando ele fala aqui, esse texto, ele fala: o Senhor nos abençoa com muito mais nessa manhã, com bênçãos, né? Mas que também com oportunidades para, aleluia, nós mostrarmos que somos merecedores do seu amor, dos seus milagres. Amados irmãos, quando diz que nós somos, ou para mostrarmos que somos merecedores do seu amor, que somos merecedores do seu milagre, a palavra do Senhor diz que o favor de Deus é um favor imerecido. Nós não merecíamos tal favor. Esse favor de Deus, amados irmãos, é um favor que Ele deu a respeito do seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós sabemos que o favor ele veio através de Jesus Cristo. Então, é através de Jesus Cristo que nós merecemos tal graça, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele fez com que estas coisas viessem até a minha pessoa, a tua pessoa. Então, é através do favor de Deus que nós temos tal valor na presença do Criador, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E conforme, aleluia, nós falamos do versículo, né, que está aí em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6, tem aí a introdução a respeito do que nós falamos da confiança ao nosso Deus. Diz assim: confiar em Deus é a atitude mais acertada que o ser humano pode ter. Isso porque essa confiança nos dá segurança, alegria, força, né, para enfrentar qualquer desafio que esteja em nossa frente. A confiança em Deus não deve ser condicionada a circunstâncias,
nem nas experiências emocionais, aleluia, momentâneas, mas deve ser baseada na palavra de Deus, aleluia, firmada através da fé, aleluia, em Jesus Cristo. Deus é bom e fiel, nunca desampara nem abandona aqueles que confiam nele. Aleluia, confie no Senhor, se fortaleça em Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, né? Que Deus esteja aí abençoando nessa manhã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Quanto mais agora que nós estamos andando nos seus caminhos, Ele nos ama muito mais. Ele nos resgatou do reino das trevas, né? Quando nós andávamos errantes pelo mundo, quando nós estávamos nos nossos delitos, nos nossos pecados, Ele nos amou. Outro dia eu estava falando que quando nós temos um filho que ele vai bem na escola, a gente agrada em falar, esse meu filho, ele só tira 10 na escola. É um filho aplicado, né? Um filho que tem se dado a isso aí, uma bênção, é maravilhoso, ainda mais quando nós estamos numa rodinha de amigos, né? E aí a gente fala bem dos nossos filhos, a gente tem o que falar. Mas quando o filho ele está fazendo o que é ruim, o que é mal, quando ele está indo na escola, ele está mal na escola, a gente não gosta de falar. Quando a pessoa vai tratar desse assunto, a gente quer mudar de assunto rapidamente, porque nós não temos muito o que falar. A gente fala, meu filho só tira a nota vermelha, meu filho é mal criado, responde os professores, mata a aula. A gente não tem o que falar. E quando a gente olha as pessoas falando, olha, meu filho, ele cursou uma faculdade, meu filho, ele está prestes a ser doutor, está com 22, 23 anos agora, e ele é uma bênção. E a gente, muitas vezes, não tem o que falar, a gente fica calado, fica doido para mudar de assunto. Mas Deus não é assim. Deus nos escolheu quando nós éramos ainda pecadores. E Ele fala através de Jeremias, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamento não de mal, mas de bem, para vos dar o fim que desejais. Deus, Ele olha para a minha vida, Ele olha para a tua vida, e Ele faz tudo novo, Ele transforma, Ele vê lá na frente, Ele vê as possibilidades, né? Outro dia eu estava trazendo um texto abençoadíssimo, e breve estarei trazendo de volta esse texto. A mãe de um rapaz que era muito bagunceiro na escola, né? Ele era inteligentíssimo, né? Mas estava indo muito mal na escola, e o professor ele mandou um bilhete para a mãe, mandou o próprio aluno levar para a mãe, e quando chegou, a mãe olhou e leu aquele bilhete. No bilhete estava escrito, olha, seu filho não tem lugar nessa escola, seu filho é burro, desatento, seu filho não presta atenção nas aulas. E o aluno perguntou, mãe, o que o professor mandou para a senhora, o que está escrito nesse bilhete? E ela pegou o bilhete e leu para o seu filho, o professor mandando aquele bilhete. Ela disse assim, olha, está dizendo aqui que você é um aluno muito inteligente, você é excepcional, e aquela escola ela não tem lugar para você. Ela leu ao contrário para o filho. Anos depois, quando o filho já era aí uma das mentes mais brilhantes do mundo, depois que a mãe tinha morrido, o filho achou aquele bilhete, e quando ele olhou no bilhete, ele viu que aquele bilhete falava da sua situação de desatenção, falava que ele não era aluno qualificado para estar naquela escola, mas o que sua mãe implantou na sua mente, implantou no seu coração, foi totalmente diferente.
Então eu, como pastor e pai, nesta manhã eu venho trazer para você que a nossa confiança em Deus, aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que tem feito na tua vida, muitas vezes é um aprendizado que nós aprendemos dia a dia, mas muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos aprender a ser corrigidos. Muitas vezes, amados irmãos, aquilo que temos para aprender, nós não aprendemos, nós deixamos, nós pulamos essa etapa, falar isso eu não quero, Deus. Isso está muito difícil. Eu estou sentindo muita pedrada, eu estou sentindo muito desânimo. Quanto mais eu tenho lutado, ó Deus, parece que as minhas orações ela não têm passado do teto da minha casa. A luta, cada vez mais que eu oro, Senhor Deus, parece que as coisas ficam piores. Eu não sei se você já notou que quanto mais força você faz, mais forte você fica. Eu não sei se você já notou quanto mais luta você trava, mais determinado você está para estar vencendo toda e qualquer situação. Mais preparado você está. Deus ele está te preparando para algo melhor. Deus está te preparando para que você esteja verdadeiramente ultrapassando os obstáculos da tua vida. Nós precisamos entender que se nós confiamos em Deus, Ele continua sendo Deus. Se nós não confiarmos em Deus, Ele continua sendo Deus. A destruição é minha, a destruição é tua, o pecado é meu, o pecado é teu. Não tem como nós nos ausentarmos da presença de Deus. Davi, ele disse, se eu subir o mais alto dos céus, ali tu está. Se no mais profundo abismo, ali também o Senhor está. Não tem como eu me esconder da tua presença. Então, em nome de Jesus Cristo, se coloque, aleluia, nas mãos do Senhor. Esteja buscando, aleluia, a orientação do Espírito Santo de Deus. Medite, conforme eu trouxe no texto aí, parece que vou trazer também, eu li aí, algo que vou falar para os irmãos agora, que quando nós entramos dentro do quarto e começamos a orar, nós falamos com Deus. Mas quando nós começamos a meditar, é Deus falando conosco. Nós precisamos entender isso, nós precisamos saber que Deus, Ele quer fazer muito mais do que eu penso, do que você pensa. Quero trazer aqui uma reflexão a respeito do que nós estamos falando. Só Deus pode restaurar o que se quebrou em nossa vida. Só o amor de Deus pode tirar a tristeza que sentimos agora e criar algo maravilhoso em nossa vida. Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele não nos pede nada em troca, pede apenas que nós confiemos nele. Só Deus pode trazer a paz para aquilo que nos aconteceu no passado. Só Deus pode trazer um sentido novo para a nossa vida, para o presente e esperança para o futuro. Os planos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos próprios sonhos. Nós, com nossa pouca sabedoria, com a nossa pouca fé humana, não sabemos dar o devido valor a tudo aquilo que realmente importa em nossa vida. Mas Deus, aleluia, as duras pedras nos mostra o que é importante de verdade. Quando você estiver triste, feche os olhos, fique em silêncio e se aproxime de Deus. Quando oramos, nós falamos com Deus, mas quando, aleluia, meditamos, permitimos que Deus fale conosco. E é preciso saber, sentir as palavras de Deus em nossas vidas. Se você confia em Deus, não há o que temer. Faça da sua fé ser maior do que o seu medo. Faça da sua fé uma virtude para que o Espírito Santo venha agir
de um modo sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Que ela venha te transformar, que ela venha nos transformar diante de todas as circunstâncias. Nós precisamos entender que o amor de Deus, ele é soberano. Que o amor de Deus, ele vem ao nosso encontro e ele faz morada em nós. Que o amor de Deus, ele é muito mais na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, não te deixa vencer pela voz do opressor. Não te deixe vencer pela voz do inimigo. Deus, ele é contigo em todos os minutos da sua vida. Amados irmãos, eu disse aqui ontem, olha para o que já nos aconteceu no passado e quanto o favor de Deus foi conosco até este momento que aqui estamos. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, confiar nele, porque o mais ele fará, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos, ó Pai, aleluia, pelo milagre da vida, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, Pai, de estarmos, ó Pai, falando do teu grande amor, do teu grande poder, ó Pai, do teu sobrenatural. Vela, Senhor Deus, pela palavra do Senhor para se cumprir na minha vida, na vida, Senhor Deus, do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã, que possamos, ó Pai, no teu nome, ó Pai, ver, Senhor Deus, a tua glória, Pai, fazendo-nos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim, Senhor Deus, nós te adoramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Fica na paz. Que Deus te abençoe. Tenha aí uma excelente quarta-feira. Que o Senhor, ele venha ser tudo em todos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor venha aí velar pela palavra dele para se cumprir na tua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? O Senhor, ele fará o sobrenatural na minha vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus te abençoe. Receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. Um abração aí do pastor Carlos. Que Deus esteja aí te visitando durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.